Muitas vezes, ser mulher significa, na prática, ser multitarefa, capaz de cuidar dos filhos, da casa, do trabalho, isso tudo de uma vez só e às vezes sozinha. Não é fácil conciliar, mas muitas de nós conseguem cumprir essas tarefas com maestria e ainda se destacar no mercado de trabalho. O problema é que mesmo com todo o esforço e muitas vezes exercendo o mesmo cargo, nossos salários continuam menores em relação aos dos homens. Uma distorção que pede reflexões sociais profundas. Josenilda Maués é doutora em educação, professora na Universidade Federal do Pará e para chegar onde chegou teve que conciliar a carreira com os cuidados em casa e a criação da filha. Desde muito cedo eu precisei morar só, desde muito cedo eu precisei assumir a minha vida do ponto de vista material. E isso foi um processo longo de trajetória que não implicou em abrir mão de outros projetos como a maternidade, mas que, de algum modo, exige um pouco mais. De acordo com o DIEESE, baseado em estudos do IBGE e Ministério do Trabalho, boa parte das famílias da região norte, principalmente paraenses, são chefiadas por mulheres. Por outro lado, no mercado de trabalho, a maioria da população feminina tem salários baixos. 43,58% das mulheres que trabalham no estado ganham até um salário mínimo. Para este cientista social, o mercado de trabalho não tem acompanhado as mudanças do mundo contemporâneo. Há uma mudança no modelo familiar, há uma mudança no modelo econômico e no do trabalho, mas não há uma mudança de postura de alguns setores do empresariado na hora de igualar e fazer cumprir o artigo 5º, inciso 1 da Constituição, onde homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ele também explica que os baixos salários podem estar ligados aos principais segmentos que empregam mulheres, o de comércio e o de serviços, setores de mercado que exigem um perfil feminino, mas variam muito nas remunerações. Josenilda lamenta o machismo e diz que no magistério, em que predominam mais mulheres do que homens, poucas delas conseguem cargos de gestão na área. E lembra que, em muitos casos, trabalhar e tomar conta da família não quer dizer independência financeira, é mais uma questão social. Essa presença maciça de mulheres chefiando famílias não significa necessariamente o empoderamento dessas mulheres. Significa, muitas vezes, e em certa medida, uma ausência total de opção que não seja aquela, de em condições muito desfavoráveis, decidir os rumos da própria família, suprir o sustento da família e arcar com todas as dimensões que isso requer. Embora o mercado de trabalho necessite avançar muito em relação à igualdade salarial entre gêneros, o valor dessas mães tem pelo menos o reconhecimento dos filhos. Ela é meu exemplo de que eu posso ser alguém, que eu posso, ser sucedida, que eu tenho que ser digna, que eu tenho que ser honesta, que eu tenho que ser independente e que eu vou conseguir. Bom, a gente conversa mais aqui no estúdio sobre esse assunto com a advogada Emília Farinha. Doutora Emília, bom dia. Bom dia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e parabéns pelo dia de hoje. Obrigada. Com certeza, obrigada. parabéns. Obrigada. Bom, a gente precisa, claro, comemorar essa data, mas também refletir sobre algumas questões, principalmente no que trata do empoderamento feminino. Vamos logo para uma pergunta prática. Se eu descobrir, vamos supor que um colega de empresa, um homem no caso, que tem a mesma função que eu, ganha mais. O que eu posso fazer para tentar equiparar esse salário? Na verdade, a discriminação em relação à mulher é num todo, né? Não é que não existam normas que assegurem esses direitos. Na verdade, essas normas muitas vezes não são respeitadas. Nós temos, numa situação como essa, Clotilde, a possibilidade de fazer uma equiparação salarial. Agora, óbvio, para que se faça uma equiparação salarial, é necessário que eu tenha requisitos da lei. Por exemplo, entre eu e a outra pessoa, no caso do sexo masculino, que esteja ganhando mais do que eu, a gente não pode ter naquela função mais de 2 anos, tá? Mesmo empregador,
mesmo município. Então, é possível fazer. Também é possível eu discutir, se for o caso, até uma condição de discriminação em relação a essas condições não que só são o âmbito oferecidas. trabalhista, né? Já vai uma outra esfera também, né, doutora? Sim, na verdade, nós acabamos de ver, né, a reportagem que a mulher hoje ela está assumindo cada vez mais a chefia familiar. Tá? Muitas vezes a mulher é só numa casa, ela é pai e mãe, ela é tudo. Então, obviamente que a responsabilidade da mulher ela é muito grande, porque você tem que tomar conta da casa, dos filhos. Às vezes do marido. Trabalhar. Então, obviamente que isso requer uma tripla, quádrupla jornada de trabalho. Certo. Agora, como as mulheres podem buscar essa equiparação dentro das empresas, via sindicato? De que forma isso deve ser buscado também? Olha, dentro das empresas, eu não sei se seria possível, se o próprio empregador aceitaria, mas era uma questão até de conversar. E, obviamente, procurar ajuda perante o sindicato ou até mesmo contratando o advogado, ingressando com a ação, judicializando, se for o caso. Ou seja, tenta, primeiramente, de uma forma amigável tentar, primeiramente, resolver diretamente com o empregador, eu não sei se será fácil, né? E, posteriormente, procurar os meios legais para que se possa, na verdade, fazer valer esses direitos. A Constituição brasileira não faz diferença de gêneros nesse ponto? Não, nem um pouco. Então, é muito importante que, nesse momento, já que a gente está abordando esse assunto, que os empregadores estejam atentos a isso, né? Que a gente trabalha da mesma forma que os homens, muitas vezes com obrigações muito maiores, fora do âmbito profissional, digo, em casa mesmo, cuidando de todo o resto, e às vezes, infelizmente, com remunerações piores. Isso depende muito deles também mudar isso. E o que é interessante também, que apesar da mulher ter toda essa carga de trabalho bem extenuante, né, porque não é só a empresa, é que o trabalho da mulher, ele é um trabalho de qualidade. Certo. Tá? Com certeza. Ela não deixa a desejar nada, em termos de qualidade, ela não perde para ninguém. E hoje nós percebemos que o mercado de trabalho, a mulher está cada vez mais presente. Capacitada. E nas universidades hoje nós percebemos que uma grande maioria em sala de aula é mulher. No jornalismo, por exemplo. Né? Verdade. Muito bem, portanto é importante sempre a gente falar desse assunto para que haja avanços e que não seja só esse dia, né? Seja discutido isso o ano todo. Doutora Emília, mais uma vez, obrigado e parabéns pelo dia de hoje. Doutora Emília, uma excelente quarta-feira e a gente espera encontrar a senhora aí em outras um feliz Dia da Mulher, não só hoje, mas que todos os dias e que nós possamos ser respeitadas, né? Respeito é uma palavra importantíssima. Mais uma vez, obrigado. Obrigada.